Como pode um paraíso tropical ser como a mais gelada das terras? Tá um pouco congelada. Como é que faz tanto frio tão perto do mar quente? É isso mesmo, cara. -7. Muito acima das praias que simbolizam o Brasil, há montanhas que parecem esculturas. E que só podem ser escaladas por quem tem coragem. Opa! Aquele ali. O cume do estado do Rio de Janeiro é um dos berços do montanhismo no Brasil. Ir até lá é conhecer um outro país. E nós vamos. Uma corda aqui, ó. Começou a dar um frio na cabeça. Olha aqui. Cara, essa vista aqui é muito massa. Meio molhada aqui ainda. Se apoiar na pedra. Dá medo, você acha que você vai cair. Vamos comemorar? Apesar de ser o cume do estado do Rio de Janeiro, o Pico das Agulhas Negras e o Parque Nacional de Itatiaia, que é onde ele fica, tá entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Eu, como tô morando em São Paulo, tô saindo da capital paulista. Aqui pela Marginal do Tietê, trânsito sempre uma droga por aqui. Depois o caminho é pela rodovia Governador Carvalho Pinto e pela Dutra, que é a ligação entre São Paulo e o Rio. Então essa aqui é a BR-354, agora a gente já está subindo a Serra da Mantiqueira. Olha o que é que está ali atrás. A Serra de Itatiaia, que é uma parte da Mantiqueira. Por esse ângulo ainda não dava para ver o Agulhas Negras. E mesmo sem saber, eu já conseguia enxergar o Morro do Couto e o Pico das Prateleiras, que é onde eu chegaria na primeira parte dessa aventura. Então a gente saiu lá de 600 e poucos metros no Vale do Paraíba, onde estava uns quase 30 graus hoje, e vamos subir para 2.300 metros. A temperatura está caindo bruscamente. Já estamos quase em 1.600, aí eu vou pegar uma entradinha para a estrada federal mais alta do Brasil até o Parque Nacional do Itatiaia. Fiquei com a impressão que a estrada piorou um pouco desde o ano passado. O que não mudou foi o procedimento. Na portaria eu mostrei o ingresso, que eu comprei com antecedência. Assinei um termo e minha entrada foi autorizada. Valeu! Já tá uns 10 graus. A galera do Semibio aí, trabalhando nas trilhas. Vambora! Agora eu vou até o camping da parte alta do Itatiaia, que é onde tem as trilhas mais conhecidas de montanha. Tem uma estradinha de 3 km, mais ou menos até lá. A gente vai parar o carro, pegar nossas coisas, montar nossa barraca. Tá muito frio. Há um ano eu peguei o dia mais quente até então. Mas vamos lá, a ideia é essa mesmo, é passar frio num dos lugares mais frios do Brasil. Vamos lá, barraquinha montada. Eu cheguei mais tarde do que eu queria, mas tudo bem. Aqui, ó. Vamos jogar nossas coisas aqui pra dentro, preparar pro frio, que provavelmente vai ser o
mais forte dos meus acampamentos até hoje. Essa barraca aqui, minha velha de guerra, é um modelo da Decathlon que já está fora de linha. Vamos começar aqui com o isolante laminado. O calor que sai do meu corpo, ele devolve. Aí. Tá aí nosso colchão. Tô achando que ele tá meio frouxo. Vamos dar mais uma enchida nele? Tá aí. Esse modelo da Decathlon também vem básico. Colchão a ar também para diminuir a nossa troca de calor com o chão. Eu tenho que buscar o saco de dormir lá no carro. Eu trouxe equipamentos como se eu tivesse subido uma montanha, mas aqui em Itatiaia é essa vantagem de você poder chegar com o carro perto. Pode fazer muito frio, tipo menos 6 ou 7, talvez seja demais para o meu equipamento. Eu trouxe um cobertor extra e aí eu vou deixar tudo ali na minha mochila. Se de madrugada eu tiver problema, só vamos sacar. Esse saco aqui é o Snowbird da Nature Hike, que eu tenho usado na série da Mantiqueira. O fabricante garante proteção até menos 3 graus, numa situação de conforto, e menos 7, menos 8 numa situação extrema. Só que eu tenho mais frio do que o normal, então eu trouxe mais uma vez o meu reforço, que é um liner, um cobertor de fleece, que garante mais alguns graus. Então eu vou entrar no fleece e depois entrar no saco de dormir quando eu for deitar. Ele é fino, né? Então ele é mais para dar um reforcinho. Vamos começar a vestir as coisas. Eu vou colocar cerola por baixo e a tactel por cima. Enquanto eu ficar circulando aqui, eu vou ficar sem a de moletom. Na hora de dormir, vamos ver a temperatura, sentir o clima, eu coloco ela. Eu tô com a minha luva de trilha normal, ela é uma luva fina, que ela serve mais para segurar o bastão. Eu também trouxe essa aqui, que é uma luva de esqui da Decathlon. Daí eu vou colocar as camadas, a segunda pele, o fleece, né, normal, como em qualquer trilha. Essa meia é a meia com a maior quantidade de lã que eu achei também da Decathlon, que é uma azulzinha. Então eu vou usar ela por cima da minha meia normal. Tem mais o gorro, tá aqui, e também a balaclava. Aqui do meu lado vai ficar o meu cobertor e 2 meias também. O mais gelado que eu já peguei foi menos 4. Eu estava sem o liner e o meu saco de dormir era de tecido sintético para 0 grau. Então eu tô bem confiante que vai dar certo. Vamos cozinhar, tá? Botar calorias para dentro. Dessa vez eu decidi fazer uma janta mais completa. Aí. Sopa com batata e pão com ovo. O parque tem 2 pias com torneira. Uma delas ainda estava livre para mim. Então, ó, plano seguinte. Água ferveu, vamos jogar 2 ovinhos, reservar a batata para jogar na sopa depois. Eu cronometrei 8 minutos. É importante não abusar da pia, tá? Quanto mais diluída a água que você descartar, melhor. Vou fazer uma sopa. Esse aqui tem menor teor de sódio que eu achei. Mandioquinha com cebola e salsa. Jogamos a batata, pãozinho com ovo, fica top. Eu levei uma industrializada mesmo, pronta em 2 minutos. E para comer com ovo, levei pão. A gema ficou naquele ponto cremoso, cara. Provavelmente por causa do frio, acabou que não cozinhou tanto. Quentinha, batata no ponto. Pãozinho com ovo. A gema ficou com uma textura bem interessante, ó. Bom, para minha sorte, alguém deixou gentilmente aqui uma esponja, um sabão. Eu trouxe uma esponja também, mas não será necessário.
Cara, tem uma estação meteorológica aqui. Estou acompanhando a temperatura em tempo real e agora são 4 graus. Esse é um dia típico de outono/inverno dessa região, São Paulo, sul de Minas, um pouco do Rio. Esse bloqueio atmosférico em que não se formam nuvens, dias muito quentes, o ar muito seco, e à noite, como não tem nuvens, boa parte da radiação vai embora e a temperatura cai pra caramba. O céu tá bem limpo e não tem nem a lua e nem cidades próximas. Dá pra ver, na verdade, lá no fundo, né? Pra lá fica Vale do Paraíba, Resende, Itatiaia, por isso essa luminosidade. Constelação de Escorpião aqui em cima, Cruzeiro do Sul. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no ano passado. Vamos correr, acelerar o corpo, produzir calor e... 1, 2, 3 e... Aí... Não tem ninguém aqui à minha volta, senão eu vou dizer que eu sou louco. Aí... Vamos pra barraca então. Fala baixinho, tem um cara dormindo aqui do lado. Fechou. Agora tem que abrir o saco de dormir. Aqui atrás, se eu quiser, posso botar minha cabeça, fica que nem... Mas é um pouco claustrofóbico, então talvez eu vou ficar só. Aí. Tô bem quente. Não coloquei a calça de moletom. Eu não vi que hora que o sol vai nascer. Mas como é quase o inverno, ele deve nascer meio tarde. 9h25 agora, tá cedo. Vou deitar e dormir. Se acontecerem coisas fora do previsto ao longo da madrugada, eu conto. Falou. 11h30 agora. Eu botei a balaclava, começou a dar um frio na cabeça, tô só com o nariz de fora. Se eu botar o nariz pra dentro da balaclava, a sensação é que eu não tô respirando direito. Mas eu já consegui dar uma dormidinha, tá? Vamos ver a sequência agora. Por enquanto tá segurando legal. 1h50, o corpo tá aquecido. Eu sinto um friozinho no contato com o colchão laminado. Eu vou botar mais ar no colchão. Ó, tá vendo? Agora 4h50, vários cristais de gelo já. Agora comecei a sentir frio, o pé tá começando a ficar gelado e o corpo de uma maneira geral. Agora é hora de botar um reforço. Vou botar o cobertor. Vai lá, temos mais uns minutinhos aí pra tentar dormir. Até mais. A verdade é que, mesmo com o cobertor, ainda tá frio, tá? Uma coisa que eu tô muito curioso pra ver é a água. Bom, tá um pouco congelada, mas ela tá majoritariamente líquida. Antes mesmo de abrir a barraca, eu percebi que toda a umidade produzida pela minha respiração durante a madrugada congelou no forro da barraca. Cristais tinham caído e estavam por todo lado. A parte da frente das botas, que teve contato com o lado de fora, ficou branca. Nossa, né? Minha mão tá congelando, velho. Eu vou ter que botar minha luva de esqui. Consegui acessar os dados da estação, se liga, mano. É isso mesmo, cara. Menos 7,6 graus. Sendo que a mínima chegou a menos 8. É meu recorde de frio, cara. Vamos ver o sol nascer agora que vai esquentar.
Desde o fim dos anos 1800, intelectuais defendiam a criação de um parque por aqui. Comprada pelo governo federal, a área virou o primeiro parque nacional brasileiro em 1937. Tudo gelo ainda, ó. Aqui no meio da terra. Olha que louco. Isso 7 e pouco da manhã já. É isso, sol nasceu, continua frio pra burro, abaixo de zero ainda. Mas é isso, agora vamos aquecer e fazer café na cafeteira italiana. Meio congelado. Tá um gelinho? Não, valeu. Já vi gelo demais hoje. Bom, agora é o seguinte. Essa trilha do Couto Prateleiras que a gente vai fazer tem que começar antes das 10. Claro, não tem ninguém fiscalizando, mas vamos respeitar, né? 8h50 agora. Tem que desmontar a barraca, levar as coisas para o carro, fazer os ajustes finais. Essa aventura foi feita em 2 partes. Na primeira, eu queria fazer uma trilha autoguiada, sozinho, e aproveitei para fazer aquela que não deu no ano passado por causa de um incêndio. Nós vamos fazer a trilha Couto Prateleiras, que nada mais faz do que subir até a base do Pico das Prateleiras, e de lá nós vamos pela Cumeeira até o Morro do Couto, que vai ser o ponto mais alto da trilha. Depois a gente vai descer lá na estrada e caminhar até o carro. Da outra vez a gente foi lá para Pedra do Sino, que é naquela direção. Essa aqui era para ser uma rodovia federal que iria subir lá de Itatiaia e cruzar a Serra de Itatiaia. Mas a ideia não vingou. E aí só que sobrou desse caminho, né? Aí hoje é uma trilha. E lá daí ela já vira uma estrada. Então é isso. Pedra da Maçã. Pedra, um monte de pedra. Vou começar a subir agora. E o nosso primeiro objetivo vai ser chegar na base do Prateleiras. Vamos lá. Um lugar único no Brasil, cara. É o maior planalto, assim, com essas características. Em termos de altitude, né, no Brasil. Muito massa, em termos de vegetação, temperatura. A temperatura tá bem amena. Esse ponto de vista aqui, diferente pra mim. Bem legal. Dá pra ver uns cumes ali pra frente também. E lá no fundo o Vale do Paraíba. E o Agulhas Negras ali. A gente vai ver ele quase o tempo todo. Eu tô um pouquinho preocupado com a quantidade de água. Eu tenho 1 litro aproximadamente. A trilha tem pouco aclive, eu acho que não é muito cansativa, só que o ar está muito seco. Foi uma falha no planejamento. Porém, assim que eu comecei a trilha, vi no tracklog que tinha uma fonte. Ela não é uma fonte muito volumosa, tá? Tô achando que é uma água barrenta, tá ligado? Aí, vai. Deixa eu dar uma olhada na cor.
Ai, não tenho pastilha de cloro, tá ligado? Ah, cara, a cor tá boa, velho. Tá bem transparente. Aí, ó. Tem nenhuma indicação. Por isso que é bom seguir o Tracklog. Ele pode te salvar nessas horas. Para a esquerda vai para Pedra da Maçã, da Tartaruga, é aqui pertinho. E ali é o Pico das Prateleiras, tá? Na volta a gente vai até a base dele. Ali, ó. Olha só. Ah, que tal, hein? Muito massa essas formações rochosas, né? Ó, o que nós estamos vendo aqui? Ali embaixo é a cidade de Itatiaia. Aqui é o Vale do Paraíba, que é compartilhado entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E lá ao fundo é a Serra da Bocaina, que é um trecho, um segmento da Serra do Mar também compartilhado entre os dois estados. E o ponto mais alto ali é o Pico do Tira-Chapéu, mas ali também fica a Pedra da Macela e depois vem o litoral. Olha quem apareceu agora. Serra Fina, onde fica o cume do estado de São Paulo. Vamos lá. Ó, dá pra andar mais um pouquinho. Vamos lá. É divertido, hein? Daqui pra frente é com escalada. Base das prateleiras. Acredita-se que as serras da Mantiqueira e do Mar formavam um grande planalto, até que a crosta sofreu fraturas e afundou, dando origem ao Vale do Paraíba. É isso aí, agora estamos olhando para o lado do estado de São Paulo. Queluz, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, depois vem Aparecida. A gente consegue ver a Mantiqueira até lá o começo dela, em direção ali à extrema, na divisa de São Paulo, Minas Gerais, e a Serra do Mar. É a primeira vez que eu consigo fazer isso. E ali é a Serra Fina, que é o ponto mais alto da Mantiqueira. Mas é engraçado que tem o Itatiaia aqui, a Serra Fina lá, mas eles têm características bem diferentes. A Serra Fina é escarpada e a Itatiaia é um planaltinho assim. Vamos seguir. Olha que legal esse lugar aqui, ó. Chamado de Toca do Índio. Ó, massa, né? Protegido pelas pedras. Aí, ó. Au! Carambola. Pegou aqui na minha perna. Au. Foi de leve. Será que os indígenas se intocavam aqui mesmo? Do Agulhas Negras. Não queria ir, mas parece perto. Vamos lá. Já tô vendo, né? O gigante do Rio de Janeiro. Falta menos de 1 quilômetro. Cara, a trilha é muito gostosa, mas o vento tá chato.
desequilibra. A trilha ficou meio chata agora para variar. Tem muita pedra e pouca terra batida. Ó, agora ela some. Ó, tá aqui. Agora, cadê? Olha! Acho que é aqui, ó. Tem que ir no instinto. Cara, o frio causa danos, né? Ai, minha garganta tá inflamando. Então é um fator a mais que tá pesando nessa trilha. Olha que legal. Tem um trecho de mata nebular aqui, que eu não tinha visto na Mantiqueira ainda. Olha ali. Estamos quase. Olha aí. Olha, eu só caminhei um pouquinho para cá e o vento, né, a rocha já está cortando o vento. Então aqui só não é muito seguro, tá? Cara, essa vista aqui é muito massa. A vista que eu queria desde que eu comecei a fazer trilha na Mantiqueira. Toda a sequência aqui da Cumeira do Itatiaia, Serra Fina, olha que coisa linda a Serra Fina, cara. Vale do Paraíba todo o trecho da Serra da Bocaina. Ali também são altitudes que passam de 2.000 metros. Agora, realmente, o meu plano falhou nessa questão do vento. Eu dei muita atenção para a temperatura, para a nebulosidade, esqueci do vento. Então, por exemplo, eu não trouxe balaclava para a trilha. Vamos seguir? Agora a gente vai em direção à antena, agora é só morro abaixo. Tem um trecho meio cabuloso aqui, tá? Tem que descer por essas pedras. É que essa ventania, eu tenho medo dela me desequilibrar, saca? Mas é só ir usando as mãos que fica tranquilo. Aqui, ó. É bem cabuloso, na real. Vambora, agora vai ficar mais fácil. Para sobreviver aqui, a vegetação tem que resistir a temperaturas muito baixas, que podem chegar a menos 10 graus. Também há ventos fortes e solos rasos e pedregosos que retêm pouca água. Em vez de florestas, o que predomina no Planalto são campos abertos, brejos e bambuzais. Algumas espécies até entram em estado de hibernação no inverno. É uma paisagem única para um país tropical. Oba! É isso aí. Ai, sol agora na minha cara. Eu vou falar mais sobre essa aventura no outro dia em que eu vou voltar para subir o Pico das Agulhas Negras. Tchau! Valeu! Falou, amigo! Comecei a explorar a Serra da Mantiqueira há pouco mais de um ano. Escolhi as principais trilhas, fui cada vez mais alto. Agora é o capítulo final dessa saga. Olha quanta gente tá aqui, né? Segunda semana de férias escolares. Foi o primeiro determinante nessa trilha, porque eu queria ficar no abrigo Rebouças. Só que, cara, não tem vaga.
Para subir o Agulhas Negras, não é obrigatório ter um condutor, mas tem que ter equipamentos de escalada. Quem não tem, como eu, aí tem que ser conduzido. Olha aqui, fez temperatura abaixo de zero, o sol vem dali, então até esquentar ali o gelo derreter. Ó, aqui a gente tá vendo o Pico das Prateleiras, onde eu fui na outra trilha. Aqui é a bifurcação, então, no ano passado a gente seguiu reto, aliás, à esquerda ali, para ir para a Pedra do Sino. Agora, vamos conquistar aquele carinha. Dessa vez a trilha é por outro setor do parque. Ela é curta, tem 2,5 km e mais da metade é uma caminhada fácil. Só que depois começa a escalada. Em 2 pontos vai ser preciso subir paredões usando uma corda. Eu guardei um bastão já, porque aqui a gente tava usando bastante as mãos. Agora vamos passar pelo meio do gelo ali na pedra. Aqui. Aí. Eita, já viu? Essa é nova. Logo a gente começaria a subir por grandes lajes de pedra. Dudu, o condutor, deu a dica: sempre colocar o peso no corpo, nos pés. Mas quanto mais pressão você põe, mais atrito você tem, mais difícil de escorregar é. Mas o que você nunca deve fazer é apoiar o joelho e bunda. Você joga o quadril, você tira o peso do pé e aí você escorrega mesmo. Tranquilo. Já procura nas canaletas, ou seja, vai para onde a água escorre. Ele é bem pior do que pra mim, eu tô bem. Mais um rapão aqui, esse é mais fácil. Como o sol já pegou aqui, a água já se foi. Não é? Agora pega um pouquinho na panturrilha, tá? Vamos lá. Bonito, né, cara? Serra Fina, Serra da Bocaina, as nuvens ali em Vale do Ribeira. Muito bonito. Essa rocha magmática é o cienito nefelínico. Aqui no Itatiaia, ela aflora em grandes maciços. Componentes presentes na água da chuva, como ácido nítrico, dissolvem os minerais. O resultado são essas canaletas, que vistas de longe lembram agulhas, negras por causa da sombra. E chegou a hora de escalar as agulhas negras. Aí a função dela, se eu me soltar da corda, eu fico preso. Fica preso, se você gulgaça. Todo mundo precisa subir de cadeirinha e capacete. Bora. O primeiro passo é colocar o nó da corda dentro do mosquetão. Depois, Agora sim. é só subir. Pego qualquer uma? Pegar de nó. Essa aqui. Aí, ó. Opa. Meio molhado aqui ainda. Aí. Ai. Divertido. Agora tem que ir por essa faixa aqui, ó, que dá uma aderência maior, porque de assim não tem como.
tal, hein? Onde o sol pegou é bom. Aqui nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Se apoiar na pedra e ir de lado. Usa a mão esquerda embaixo que é melhor pra você. Usa a mão esquerda embaixo, ó. Isso é técnica. Aí tá bom. Aí sim, ó. Nesse ponto, nosso grupo cruzou com outros e a subida começou a ficar muito mais devagar. Pé esquerdo aqui, né? Isso. Aí. Agora. Toda mão aqui também. Aí. Deu uma caidinha ali atrás, ó. Mas foi de leve. Ó, o vento começou a incomodar aqui, eu botei a balaclava. Tem vários grupos, né? Aqui. Cada guia tem uma corda. É uma fila, né? Esse é o último paredão antes do cume. Quem tá subindo ali é um garoto de 11 anos. Ele parece muito mais assustador que o outro, mas não é. O segredo aqui é colocar os pés e uma das mãos nas canaletas. Posso puxar? E puxar a corda com a outra mão. Agora a gente vai com a corda aqui, ó. Aí, ó, tem os degrauzinhos aqui. Vou aproveitar. Eu posso puxar, ó. Aí. Olha, divertido, viu? Eu nem me dei conta do quão grave era. Tu não achou estranho ali um pouquinho? Não, porra. Por os perninhas curtas. Aí, como tá ali na frente. Vambora. Para quem gosta de estar sozinho na natureza, o cume do Agulhas Negras pode ser um pouco frustrante. Se acontecer com você, é só se afastar de todo mundo e olhar pro horizonte. Vamos comemorar? Esse é o 5º ponto mais alto do Brasil. O Morro do Couto, que está ali do lado, é o 8º. Pela proximidade de uma metrópole, o Agulhas Negras recebe exploradores há muitos anos, mas só em 1919, 2 montanhistas conquistaram esse cume pela primeira vez. Um dos registros mais antigos é o da botânica carioca Maria Bandeira, junto de uma colega americana, em 1925. Quinto estado conquistado aqui no Brasil. Uma trilha bem diferente, né? Muito escalada. Nesse lugar especial chamado Planalto de Itatiaia, que é realmente um lugar muito especial desse país. A trilha toda a gente fica no município de Resende, no Rio. Aqui em cima tem a divisa de estados, Minas pra cá, e aqui Resende e Itatiaia. Ali a Pedra do Sino de Itatiaia,
as montanhas do Rio. Ali tem a Serra do Papagaio, já em Minas. Não é um dia muito frio assim lá nas cidades, mas tá frio assim quando bate o vento. Até por isso, por causa do vento, botei a balaclava, mas eu tô só com a segunda pele, não tô precisando botar fleece. É isso aí, vamos descer. Tchau, agulhas negras. É, mas calma que tem um detalhe. Tudo que sobe precisa descer. E ó, o segredo é que a gente jogar uma força na cintura e não nas pernas. Chegando nas canaletas, ó. Uma outra ali. Vamos pra trás, vamos pra trás. Aí, joga o peso na corda. Dá medo. Você acha que você vai cair, mas o nó tá te segurando. Ah, maravilha. Aí, vou soltar. Você quer usar o pé, tem medo de jogar o corpo para trás. Parece que você vai cair, mas ele tá segurando ali, entendeu? Puxou! Ó, nos rampões a gente pode descer sentadinho. Estamos ali, ó. Mais um. Tá aí, vamos começar pela aventura, primeira parte. Foi uma experiência muito intensa, né? Nunca tinha pegado tanto frio. Primeiro que eu fiquei 2 dias para me recuperar daquilo. Fiquei gripado, foi realmente muito impactante, mas foi uma experiência que eu gostei de ter passado. Tirando aquela ventania, uma trilha muito gostosa, pegamos uma vista bem aberta, de cenários assim, para mim ela é fantástica. Mas o que eu queria mesmo ter feito era o Agulhas Negras. Foi difícil conseguir fazer a trilha. As vagas esgotam, daí as pessoas reservam no final de semana seguinte. Então, assim, tem sei lá quantos finais de semana com as vagas esgotadas. Um guia me recomendou isso. Espera chegar julho, as pessoas estão em férias, algumas, né? Começam a fazer a trilha durante a semana. Foi o que eu fiz. A única coisa que eu posso falar é tentar fazer durante a semana. O Agulhas Negras, do jeito que a trilha é hoje, eu realmente acho difícil fazer sem condutores. Então acho que é correto exigir a presença deles. Se tivesse grampos e cordas em alguns pontos, eu acho que seria uma trilha igual a do Marumbi. Cara, é isso. Concluindo a série da Serra da Mantiqueira, vamos ver o que vem pela frente. Até a próxima aventura. A Mantiqueira é uma parada obrigatória para quem quer subir as principais montanhas do Brasil. Foi um enorme ganho de experiência em trilhas e uma aula sobre um Brasil das alturas. Novas portas se abrem na região sudeste. O que é que tem para ser explorado além daqui?